Você sente que a literatura perdeu espaço no mundo digital, que os livros já não dizem nada? Mário Vargas Llosa pensava exatamente o contrário, e o que ele dizia sobre o papel do romance pode mudar o jeito como você vê o mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, me acompanha também no Instagram, o link está na descrição do vídeo. O romance está morrendo. Já ouviu esta frase? O Llosa diz que ouviu e ela é dita desde a Idade Média. Mas ele também fala que os mortos gozam de boa saúde e talvez o que esteja morrendo é a nossa capacidade de enfrentá-lo com a mesma coragem e vivacidade de antigamente. Um dos maiores nomes da literatura contemporânea nos faz entender que o romance é uma força cultural poderosa mesmo num mundo fragmentado entre telas, distrações e algoritmos. Algumas pessoas dizem: a literatura não muda nada. Mas Llosa nos mostra que essa é uma das maiores falácias do nosso tempo. O romance é a chance de nós vivermos outras vidas, e isso muda tudo. É a capacidade de enxergar o outro, muda como nos sentimos, como votamos, e isso determina que nós possamos ser mais empáticos, pois um mundo onde não há imaginação também não há empatia. Llosa fala que escrever é uma aventura e não importa se é um romance histórico como O Sonho do Celta ou um retrato do Peru contemporâneo. O importante para o escritor é a paixão ao escrever, pois ele se torna a própria história. Desta forma, ele entra no cerne do tempo. E aqui está o primeiro ponto-chave: o romance não é só invenção, é também vivência. E é deste ponto que eu cito Llosa quando ele falava de competir com Deus, se é que isso algum dia será possível. A cada geração alguém diz que o romance morreu, mas como pode morrer algo que nos ajuda a entender quem somos? Eu sei, talvez você esteja cansado deste conteúdo superficial o tempo todo, mas e se a literatura for justamente o respiro que falta? Llosa não escreve só para entreter, ele escreve também para fazer pensar. E talvez seja justamente isso que você esteja procurando, um respiro para sair do mundo e pensar justamente no que você precisa. Ele também insiste que o romance não é um jogo de palavras, não é um brinquedo experimental. Ele é a representação do indivíduo imerso em uma sociedade. Essa experiência é o espelho trincado da sociedade que reflete tanto o que nós somos quanto o que nós almejamos ser. Também fala sobre a crise do romance político, uma vez que os jovens escritores correm de falar sobre política como quem corre da peste, que para eles a política é velha, suja e vil, mas que de certo modo ela é, mas que isso não deveria afastá-los, mas deveria sim atrair os corajosos. Que um escritor que se cala diante da injustiça abdica de parte de sua missão, pois a ficção também é um ato de cidadania. Ele também fala de como o romance preenche o vazio da nossa única vida com mil outras, que nos dá acesso àquilo que não vivemos e que talvez nunca viveremos, e que sonhar com aquilo que nós ainda não alcançamos é a locomotiva do progresso. Llosa ganhou o Nobel de Literatura no ano de 2010, também foi candidato à presidência do Peru, mas a sua maior batalha era outra: provar que a ficção tinha mais verdades do que o noticiário. Ele diz que os grandes romances de Flaubert a Faulkner nos ensinam sobre poder, sobre solidão, sobre desejo, sobre culpa, e quando nós reduzimos essa literatura a fórmulas e algoritmos, nós perdemos um aspecto essencial, a complexidade da condição humana. Que talvez entre a crítica mais polêmica. O Llosa temia que a literatura migrasse para o digital e se tornasse mais frívola e superficial. Ele compara com o que aconteceu com a televisão. Ele achava que a televisão diminuiu a criatividade das pessoas. Será? O importante é que nós estamos aqui por meio digital conversando sobre livros, conversando sobre crítica literária, e eu sempre vou incentivá-los a buscar o próprio pensamento crítico através da leitura. Um ponto que vale o debate: será que o meio molda a profundidade? Será que estamos perdendo a densidade das histórias porque queremos tudo em 15 segundos, influenciado pelos vídeos curtos? Deixe a sua opinião nos comentários.
Ele não era um reacionário, mas ele era um romancista que acreditava na profundidade, que via na ficção não uma forma de escapar, mas uma forma de enfrentar a realidade, mesmo que a realidade fosse suja e absurda como um político que conversava com passarinhos. E aí, ainda temos coragem de ler o romance como ele merece? O Vargas Llosa cavava uma trincheira contra a superficialidade. Ele não queria leitores passivos, ele quer leitores vivos. E talvez este seja o grande convite da literatura: aprender a olhar para o mundo com mais lucidez. Se você também acredita que pensar é um ato de resistência, esse canal é para você. Aproveita e já se inscreve. Aqui nós lemos o mundo através dos livros e o transformamos em reflexão. Muito obrigada e até o próximo vídeo.